Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segundo dia da festa do festejo de Santo Antônio, e vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, narra Marcos um desafio importante para o caminho da nossa existência. Se não compreendermos essa verdade de que o Senhor é dos vivos, não dos mortos, estreitaremos o nosso modo de viver e veremos uma dinâmica da mesquinhez. Os saduceus não acreditavam existir a ressurreição, por isso disseram ao Mestre: Moisés deu-nos esta prescrição: se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Eles recordam a lei do levirato, assim chamada do Antigo Testamento, o que aconteceu com os 7 irmãos. Todos se casaram com a mesma mulher, no entanto, não deixaram nenhuma descendência. Ela também morreu. A pergunta é esta:
na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Essa é a compreensão que nos desafia profundamente, porque somos peregrinos para uma vida que não passa, uma vida em Deus que não se repetirá. A vida eterna não se repete conforme as circunstâncias que vivemos, mas será uma vida em Deus. Por essa razão, diz o Senhor: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Na ressurreição dos mortos, como diz no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. No entanto, não podemos nos enganar a respeito dessa verdade, porque, do contrário, correremos o risco de vivermos nas estreitezas e levarmos ao fracasso a nossa vida, não abrindo-nos ao amor de Deus. Estamos caminhando para uma vida que não passa, para uma vida em Deus. Oremos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes, filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Santo Antônio, nosso padroeiro, interceda por todas as famílias, pelas nossas comunidades pastorais, grupos e movimentos. E assim tenhamos um excelente festejo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.